Meus cumprimentos. O tema é Godofredo Guedes, o meu amigo, o meu professor, meu colega, realmente o companheiro de muitas e muitas horas de conversa, que morava na rua Rui Barbosa, em frente à padaria Flor do Sertão. Já não existem mais nem a padaria, nem a casa de Godofredo. A alma fica melhor no descampado. O pensamento indômito, arrojado, galopa no sertão. Qual das estepes o corcel fogoso relincha e parte turbulento, estoso, solta a crina ao tufão. Versos de Castro Alves, o grande baiano, que nos deixou com menos de 24 anos de idade. Discurso de comemoração dos 46 anos de pintura e música de Godofredo Guedes, durante o jantar que lhe foi oferecido pelas entidades de classe e clubes de serviço no Automóvel Clube de Montes Claros, no dia 1º de setembro de 1976. Chegar aos 40 anos de idade sem nunca ter empunhado um pincel, mantendo mesmo um misterioso respeito por quadros e pintores, e um dia, de súbito, ver-se colhido por uma onda de novo entusiasmo, às voltas com tintas e telas, sentir o desânimo com os resultados obtidos, tal foi a minha espantosa e interessante aventura. Oxalá possa ele servir de incentivo a muitos. Na verdade, para que a gente se sinta verdadeiramente feliz e possa amainar árduas preocupações, é preciso cultivar algum passatempo de real interesse. Os melhores que conheço, os mais fáceis de se conseguir dominar, são o desenho e a pintura. Vieram em meu auxílio quando já me encontrava em boa idade e atravessava uma fase bastante difícil. Foi em um domingo que a caixinha de tintas de uma criança veio em meu auxílio. E os meus primeiros resultados com essas tintas de brinquedo levaram-me no dia seguinte a comprar todo o material necessário para pintar a óleo. O que faltava agora era começar. A paleta estava ali espelhando nas suas tintas variadas. A tela clara e virgem convidava-me. E os pincéis enfileirados no seu estojo, como que me olhavam, resolutos, dispostos a traçar um destino. Muito timidamente pus um pouco de tinta azul num pequeno pincel e com infinita precaução fiz um borrãozinho do tamanho de uma unha sobre a brancura imaculada da tela. Nesse mesmo instante, ouvi o ruído de um automóvel e vi que dele saltava a talentosa e laureada pintora de retratos. "Vamos, pinte!" exclamou ela. "Por que hesita? Deixe-me ver um dos seus pincéis. Dê-me um dos maiores.
molhou o pincel na terebentina, embebeu no azul e no branco e, misturando as tintas na borda da paleta, de 4 pinceladas ligeiras e enérgicas, traçou uma franja azul sobre o campo da tela submissa. O encanto estava quebrado. Bastou isso para destruir a minha terrível timidez. Tomei então do pincel maior que tinha e caí sobre a minha vítima com a fúria de um bárbaro. Desde então, nunca mais uma dela me meteu medo. Nunca mais uma dela me meteu medo. E não sei de nenhum outro exercício que, se nos fatigar o corpo, tanto nos delicie e absorva a mente. Essa experiência é bastante pessoal. Não é minha só. Não é de nenhum dos que aqui estão presentes. Poderia ser de qualquer um de nós. Podia ser de qualquer um de nós. Mas, na verdade, é de um dos maiores homens que a humanidade já teve em todos os tempos. É de um homem de grande inteligência e um dos espíritos mais lúcidos do nosso século. Nos idos de 1512, outro pintor famoso estava pintando a cúpula da Capela Sistina em Roma e cometeu um pequeno desvio no traço de um cílio de um anjo. É preciso repetir. Na cúpula da Capela Sistina, em Roma, hoje Vaticano, e cometeu um pequeno desvio no traço de um cílio de um anjo. Um erro pequeno, um quase não erro, que considerada a altura da cúpula, era 90 metros de altura, a distância jamais permitiria fosse notado por qualquer mortal, em qualquer época. Um detalhe tão ínfimo que o seu auxiliar considerou imperceptível e desnecessário o seu conserto. O mestre, o pintor, entretanto, não aceitou a ponderação, embora soubesse da pequenez do seu engano. Ninguém jamais o veria, estava certo. O próprio auxiliar com quem estava falando também não poderia não ver e dele nunca falar. Mas ele, o pintor, ele sabia de sua existência e bastava o seu conhecimento de um erro, por menor que fosse, para ter consciência da necessidade de corrigi-lo. Ninguém vai ver, disse o célebre pintor, mas eu sei que ele existe. E completou: por isso vou consertá-lo agora mesmo. Um desvio no cílio de um anjo, a 90 metros de altura, na cúpula da Capela Sistina. A primeira história do pintor iniciante pertence ao grande estadista inglês Winston Churchill, homem de inteligência, vigilante, firme, sensibilidade e muita firmeza de espírito. A segunda é as histórias que eu estou contando sobre as telas, o início da pintura. A segunda, a do pintor consciente do seu próprio valor, é do inimitável Michelangelo, o gênio dos séculos. Possivelmente o maior de toda a história da humanidade. Poucos chegaram até ele, como ele, ou apesar dele. Como Churchill, o nosso pintor, o grande Godofredo Guedes, agora eu estou falando de Godofredo, pinta por prazer. Como Michelangelo,
pinta por profissão. E como um e outro pinta como gênio, como mestre, como verdadeiro amante da arte. Estou falando de Godofredo, como verdadeiro amante da arte. Não perdeu 40 anos de sua vida sem pintar como o nosso herói da Inglaterra. Não se preocupa com a posição de cílio dos seus figurantes, porque já os coloca no lugar certo com grande maestria. Godofredo começou as suas aventuras e venturas com os pincéis já aos 15 anos, em 1923, na cidade onde nasceu, Riacho de Santana, Bahia, onde estudou francês e foi prático de farmácia por 11 anos. Quando visitei com Olímpia e Dário Teixeira e Cotrim, Bom Jesus da Lapa, que fica muito próximo a Riacho de Santana, onde nasceu Godofredo, Olímpia e eu fizemos questão de ir a Riacho de Santana. Cotrim já a conhecia, a terra natal de Godofredo. Na igreja de Bom Jesus da Lapa, o primeiro trabalho de Godofredo, já com toque de mestre. Trabalho aóreo quer dizer na gruta da igreja de Nosso Senhor Bom Jesus da Lapa, nas barrancas do São Francisco. Até hoje lá estão a glória de Deus e do autor, o lindo teto incrivelmente majestoso. Tem sido um momento de místicas contemplações por parte dos romeiros e visitantes nos últimos 46 anos, na história religiosa da velha Bahia, na velha gruta da igreja da Lapa de Bom Jesus. Depois da Bahia, depois dos dias ensolarados do sertão interiorano, depois de encher a alma de tons ricos das águas do São Francisco, Godofredo Guedes veio para Montes Claros, cidade pequena em 1935, mas com uma admirável generosidade de muito sol e de muito azul no céu. Azul no céu, azul nos montes, azul nos tubos de tinta azul da sua paleta de artista fogoso. O homem chegou pintando. Pintava tudo, pintava placas, pintava letreiros, pintava fachadas, pintava quadros. Quando pintou o retrato do grande prefeito Dr. Santos, o famoso Antônio Teixeira de Carvalho, recebeu dele um bruto elogio. Como poderia assim, de modo tão fácil e artístico, captar o pintor tão seguramente a personalidade de uma pessoa? Como pode um pintor conseguir tal fato? 41 anos são passados e o retrato aí está para quem quiser ver. Ainda é um sucesso até hoje, despertando muitos e muitos elogios. Quantos quadros Godofredo já pintou nessa sua venturosa vida? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Uns 3.000 talvez, fora os que deu de presente. Quantos amigos? Ninguém sabe, tantos são eles em toda parte. Quantos filhos, frutos de um feliz casamento com Dona Júlia? Isso eu sei, são 8. Terezinha, Dolores, Neuza, José, Hélio, Maristela, Alberto e Lúcia. José, que é Zeca de Godofredo, foi meu colega de escola. Hélio foi meu companheiro de pintura. Alberto é o Beto Guedes, o grande pintor. Os outros todos pintores famosos. Hélio é o famoso patão do folclore e também das tintas.
Repito, Alberto Genial Beto Guedes, um dos construtores da moderna música brasileira. Lúcia estuda atualmente na Argentina. Estou falando do tempo que eu fiz esse discurso. E já é quase doutora, quase médica. Os outros estão aí felizes, casados, solteiros. Zeca segue a trajetória dos pincéis do pai, mas até hoje não quis pintar quadros. Dona Júlia de Castro Guedes, pelo que sei, é que comanda, é a comandante. Cuida de tudo e de todos. É diretora e gerente ao mesmo tempo, mulher e mãe, que manda um bocado e com razão, diante de família tão grande, de marido artista, sem querer, só sabe ver, que Godofredo só sabia ver as belezas da vida. Dona Júlia é uma admiradora do marido, fala dele sempre com grande carinho, mesmo quando está de cara fechada ou precisando de brigar. A ela concordo, ou com ela concordo, devemos grande parte da firmeza do marido e da sua produção. Eu sei porque muitas vezes conversei com Dona Júlia. Na quinta-feira, ou seja, na antevéspera do sábado, que era dia de mercado, dia de feira, Godofredo tinha que ter o dinheiro para o sustento da família. Tinha que sair vendendo quadros de qualquer jeito, porque Dona Júlia queria o dinheiro na quinta-feira. A maior tela de Godofredo está em Belo Horizonte, no Instituto de Educação. Tem grande dimensão, 4 metros por 3. Trata-se de um busto do inesquecível João Pinheiro, o grande governador, o fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, nome de cidade importante de Minas, ele, João Pinheiro, que provocou choro do filho, que foi também governador, Israel Pinheiro, quando o viu pela primeira vez, diante de tanta emoção, face à beleza do quadro pintado por Godofredo. Para o artista Godofredo Guedes, seu melhor trabalho foi realizado para outro grande artista, o pintor Constantin Christoph. Trata-se do retrato do velho e robusto Cristo Ref, em cores marcantes, uma perfeição de relevo, de luzes e sombras, de coloridos e matizes. Cristo Ref era o pai do Dr. Constantin Christoph. Trabalho marcante, vivo, audacioso. Uma verdadeira obra de arte alimentada pelo calor da amizade de dois grandes gênios do pincel. Sua maior glória, ter quadros e telas em grande parte dos lares de Montes Claros e do Brasil. São tantos como os seus dias de alegria, de sua vida. Mas nem só de tinta vive Godofredo. Nem só de tinta vive Godofredo. De vez em quando deixa de ser mestre do pincel para ser mestre na harmonia dos sons, compositor que é de quase 50 belas músicas, muitas delas inseridas em cadernos de mudinhas e de dobrados e de livros de grande destaque, como o lançado recentemente por Dona Milene Coutinho Maurício. Muitas não são por aqui conhecidas porque ficaram com as bandas de músicas da velha Bahia, guardando a saudade do autor. Nota interessante é que Godofredo começou a compor música em 1931, no mesmo ano em que se casou com Dona Júlia. Ao que tudo parece, um amor mais sonoro que colorido, ou tão sonoro como colorido, como as duas artes poderão explicar, pelo menos por algum tempo, pois, afinal, prevaleceu a pintura e o desenho. Como compositor,
Godofredo foi laureado com o primeiro prêmio no concurso de músicas juninas da Rádio Inconfidência de Minas Gerais. Rádio Inconfidência de Minas Gerais. O título, Vai Meu Balãozinho. Construiu também, para variar de arte, inúmeros instrumentos de cordas, violinos, violões, até um piano. Isso mesmo, um piano, com cauda e tudo. Em Montes Claros, Godofredo já recebeu 5 prêmios como o maior pintor. Outra grande emoção de Godofredo, a noite de hoje, é assim que eu estou falando. Quando todos nós, amigos sinceros, admiradores conscientes, companheiros leais, autoridades, esposa, filhos, genro, estamos aqui para abraçá-lo na comemoração dos seus 46 anos de pintura, quase meio século de arte, uma alegria que faz crescer a alegria pela beleza da vida, descobrindo o verdadeiro sentido da importância de viver. Terminando, amigo Godofredo Guedes, receba de todos nós um colorido abraço. Um colorido abraço.